Projeto Fragmentos, novela número 8, Fogo sobre Terra, de Jeanette Claire, exibida no horário das 8 da noite, no ano de 1974. Eu era muito criança, mas os meus pais assistiam a essa novela, então eu tenho uma vaga lembrança, principalmente de Dino Sfat. Mas o que me marcou mesmo é o último capítulo, mais especificamente na cena em que a personagem Nara, de Neuza Amaral, é tragada pelas águas da barragem, já que ela negou-se a abandonar a cidade que iria ser inundada pelas águas. Isso ficou marcado na minha retina por toda a minha vida. E é uma cena impactante, uma cena muito bem feita, muito bem dirigida. E eu fico imaginando como que foi gravada essa sequência, porque você vê que a água realmente sobe naquele cenário, que era um cenário que existia, era o cenário da casa da Nara e do Pedro Azulão, e a água está subindo ali, ou seja, o que aconteceu? Provavelmente o cenário foi reproduzido numa piscina, eu creio que sim, né? Uma piscina bem funda, para que houvesse toda a reprodução daquele cenário e que ela fosse enchida com água até mais ou menos a região do nariz da atriz, né? Isso que foi mostrado na cena. Os 6 capítulos de Fogo sobre Terra disponibilizados no Globoplay me chamaram bastante atenção. Eu particularmente gostei bastante, mas eu gostei muito mais dos 2 primeiros capítulos, principalmente por causa da direção de Walter Avancini. É uma direção criativa, é uma direção que tem tomadas muito inteligentes. Em especial, uma sequência me arrebatou, que é a primeira cena em que aparecem Chica Martins e Pedro Azulão, os personagens de Dino Sfat e Juca de Oliveira. O personagem Pedro está cavalgando, porque ele acabou de chegar com a boiada, e a Chica foi recebê-lo. A Chica está com um lenço branco na cabeça, andando, e a câmera então segue a Chica, que está de perfil andando. Aquilo é muito bonito, ao som uma música de Toquinho, que recebeu uma letra gravada pela Marília Barbosa, está na trilha sonora nacional da novela, é o tema da Chica, e que nós conhecemos como Aquarela. Acontece que essa melodia do Toquinho, ele reaproveitou com uma nova letra, já nos anos 80, gravou a música então com um arranjo diferente, é a Aquarela que todo mundo conhece, uma música belíssima, embalando ali a personagem Chica Martins, que é uma personagem maravilhosa, né? A trama de Fogo sobre Terra é uma trama muito boa, mas é a novela em que a Jeanette Claire mais queixou-se da censura do governo militar, da censura federal. É a novela mais prejudicada pela ação da censura. Tem 2 novelas em específico que a Jeanette Claire reclamava muito, né? Fogo sobre Terra e Duas Vidas. O que essas tramas têm em comum? Uma leve crítica a obras do governo federal. Então, é claro que o governo federal iria ficar em cima, né? O Fogo sobre Terra era a construção da hidrelétrica de Itaipu, que estava acontecendo naquele momento, no ano de 1974, e no caso de Duas Vidas, era a construção do metrô carioca, né? A trilha sonora toca pouco, tocam mais as músicas da trilha nacional, aí quando a novela pula para a metade, né, os 2 capítulos da metade e os 2 finais, já não toca tanto a trilha internacional. Eu lembro de ter ouvido a La Chanson pour Anna, que é o tema de Bárbara, que é uma música instrumental que fez um enorme sucesso no início da década de 70, foi gravada em 72 pelo Paul Mouriat. E para a novela, o maestro Valtel Branco fez um novo arranjo que foi aproveitado no disco internacional. E a música, então, voltou às paradas de sucesso aqui no Brasil. É uma música muito bonita mesmo, e servia para a personagem Bárbara, da Regina Duarte. Há uma curiosidade acerca do título da novela, né? Se a trama é sobre as águas que invadem uma cidade, por que a novela se chama Fogo sobre Terra?
Bem, primeiro é preciso dizer que essa novela teve vários títulos provisórios, títulos de trabalho. Fogo sobre Terra, ou a novela que iria originar Fogo sobre Terra, iria entrar no ar no ano de 1973, após a novela Cavalo de Aço de Walter Negrão, no horário das 8 da Globo. Acontece que a censura do governo federal vetou a novela. E a Janete, então, teve que criar uma outra sinopse para apresentar para a censura, para que fosse aprovada. Foi aí que a Janete apresentou O Semideus, a novela que foi exibida pela Globo logo após Cavalo de Aço. Precisamos lembrar também que naquela época a Janete escrevia novelas seguidas. Então, logo após O Semideus, Janete iria escrever a novela seguinte, no horário das 8. Ela apresentou de novo a trama de Fogo sobre Terra. E aí, com os devidos cortes impostos pela censura, na sinopse, a novela então foi finalmente liberada. Lá em 1973, na primeira vez que Janete Claire apresentou a sinopse para a censura do governo federal, a novela teve como títulos provisórios O Selvagem, Cidade Vazia e Cidade Nua. Em 1974, na segunda tentativa com a censura, o título de trabalho da novela era As Muralhas de Jericó. Só depois de aprovado, então, é que a direção da Globo decidiu pelo título Fogo sobre Terra. Por que Fogo sobre Terra? De acordo com o site Memória Globo, o Daniel Filho e o Boni, executivos e diretor artístico da emissora na época, eles consultaram o I Ching, que é um livro chinês considerado um oráculo, em que por meio de hexagramas eles chegaram ao título Fogo e Terra, que na leitura do I Ching quer dizer progresso, ou seja, tem tudo a ver com a temática da novela, né? O progresso em detrimento da natureza. Era essa a história da novela. As águas da barragem iriam inundar Divinéia para que fosse construída uma usina hidrelétrica. Numa interpretação mais ampla, na realidade, o que iria destruir Divinéia não eram as águas, era o progresso. Então faz sentido ser Fogo sobre Terra. Só que é claro, as pessoas só percebem depois de haver essa explicação, né? O título por si só não diz muito sobre a novela, mas eu gostei bastante da forma como eles chegaram a esse título, né? Fogo sobre Terra quer dizer progresso, e progresso é o tema da novela. Uma outra curiosidade é que na mesma época em que Fogo sobre Terra estava indo ao ar no horário das 8 da Globo, a novela contemporânea no horário das 10 era O Espigão, de Dias Gomes, que está inteira no Globoplay e que eu terminei de assistir recentemente. E O Espigão tratava da mesma coisa, era o progresso em detrimento da natureza. E Dias Gomes, marido de Janete Claire. Então os dois autores estavam ali em sintonia. No ano de 1974, a palavra ecologia ainda não era conhecida do grande público, e foi então quando começou-se a discutir esse assunto, ainda muito restrito aos meios acadêmicos e científicos, tal. Mas Janete e Dias então levaram isso para a televisão aberta brasileira. Apesar de toda a perseguição que Janete sofreu com a censura do governo federal, Fogo sobre Terra foi uma novela de grande sucesso. Foi um sucesso popular retumbante. E os 6 capítulos no Projeto Fragmentos estão disponíveis na Globo. Eu gostei muito de ter assistido, achei muito interessante. O último capítulo é muito forte, é muito bom. Os 2 primeiros eu achei fantásticos, então vale a pena dar uma conferida. E até o próximo mês com a próxima novela no Projeto Fragmentos. Até lá.